Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre os fundos imobiliários. Vou estar fazendo um vídeo de uma maneira super simples, porque eu lembro da dificuldade que eu tive lá no início, de quando eu comecei a investir. Mas eu vou fazer um vídeo super simples para você realmente já entender de fato como funciona esse tipo de investimento. Eu sou Alisson Vu e vamos pro vídeo. Bom, antes de entrar no assunto, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. Os FIIs, que é a sigla dos Fundos de Investimentos Imobiliários, esse tipo de investimento, ele trabalha diretamente com imóveis. Mas por que fundos de investimentos imobiliários? Porque esse fundo, ele capta dinheiro de vários investidores que têm esse mesmo propósito, e com esse dinheiro que ele captou, ele vai investir em algum imóvel de alguma maneira para tentar trazer ali o retorno para os cotistas. Então, por isso que se chama fundo de investimentos imobiliários. É bastante importante lembrar que os fundos imobiliários, eles são um tipo de ativo, um tipo de investimento da renda variável. Lembra dos vídeos anteriores? A renda variável, ela é um tipo de investimento que não tem um retorno concreto, ele não existe uma certeza de retorno do investimento. Mas é claro que estudando e investindo em bons ativos, a gente tem sim bons retornos desse tipo de investimento. Então vamos lá, para mim te explicar de uma maneira simples, imagina aqui comigo, o que seriam os fundos imobiliários? Você provavelmente já conhece alguém que tem ali uma casa de aluguel, algum imóvel que ele aluga e recebe ali uma rentabilidade mensal através dos aluguéis, certo? Os fundos imobiliários é praticamente a mesma coisa, só que na minha opinião tem algumas vantagens que eu vou estar falando neste vídeo. E antes da gente continuar neste vídeo, deixa um like aqui para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E também me siga aqui no Instagram, que eu solto conteúdo por lá toda semana. Lembrando que é um tipo de investimento dentro da nossa bolsa de valores. Então, dentro da nossa bolsa a gente tem o IFIX, que dentro do IFIX a gente tem lá os fundos imobiliários negociados em bolsa que você pode estar comprando através de uma corretora. E qual é a vantagem que eu disse anteriormente? A vantagem é que você pode estar entrando nesse tipo de investimento, recebendo ali rendimentos mensais, mas com baixo valor de investimento inicial. Pensa aqui comigo, dificilmente você conseguiria comprar uma casa, um apartamento ou algum tipo de imóvel com menos de 30, 50 mil, 100 mil. Mas nesse tipo de investimento, com cotas a partir de R$150, 160, 200, a gente já consegue comprar cotas de fundos imobiliários. E a partir do momento que você comprou cota, você é dono daquela parte do fundo. Então significa que proporcionalmente o que o fundo trouxer de rendimentos, você vai receber proporcionalmente o tanto de cotas que você tiver. Vamos supor que um fundo tenha 100 cotas e você vá e compra uma cota. E esse fundo receba ali R$100 de rendimentos e ele vai distribuir para os cotistas. Então você teria, no caso, direito a R$1 desse rendimento. Então é assim que funciona. E por que é a vantagem? Porque dificilmente com um valor tão baixo você consegue comprar um imóvel e trabalhar em cima dele para ganhar rendimentos. Então, no meu ver, é muito interessante porque você já consegue ter uma renda passiva todos os meses com um baixo valor de investimento, com um número muito pequeno ali que você precisa investir no mês e você já consegue rendimentos mensais. Outra coisa interessante é que a gente sabe que todo mundo que tem ali algum imóvel, ele precisa estar ali sempre cuidando do inquilino, vendo se o inquilino está cuidando do seu imóvel. Se o inquilino sai, ele tem que procurar novos inquilinos para não deixar vago. Se tem algum problema no imóvel, é ele que tem que ir lá e resolver, contratar alguém para resolver. Nos fundos imobiliários é um pouco diferente, porque entre você e o imóvel existe um administrador. E esse administrador, ele que vai fazer tudo isso. A única coisa que você vai fazer é colocar o seu dinheiro, fazer realmente de fato o investimento e não precisa se preocupar com mais nada. É claro que a gente tem que estudar, tem que ver quem é o gestor, tem que ver que tipo de imóvel que ele está fazendo investimento, se é o objetivo que você tem também ou não, mas é o gestor, a administradora que vai cuidar desses casos. Vamos supor ali que o inquilino atual ele saia, essa administradora é ela que vai atrás, eles que vão procurar novos inquilinos, contrato, advogado, tudo isso a própria administradora faz, você não precisa se preocupar. É claro que eles são remunerados,
parte ficam para eles poderem estarem trabalhando, né, sendo remunerados, e eles que fazem toda essa gestão. Então você, investidor, não precisa ficar se preocupando se o inquilino está cuidando ou não, se o inquilino está pagando o aluguel ou não, porque vai ter alguém fazendo esse tipo de administração para você, e você vai se preocupar realmente só com a sua fonte de renda. E aí você vai fazer o investimento e todo mês ali, normalmente, né, quase 100% dos fundos imobiliários pagam mensalmente os rendimentos como se fosse um aluguel. É bastante interessante que no meu caso, quando eu comecei a investir há 2 anos atrás, o meu primeiro rendimento que eu tive no meu fundo imobiliário, no meu primeiro fundo, que agora são vários, foi um rendimento de R$4. E é legal que com o tempo você vai vendo que esse rendimento ele vai crescendo. No início é pequeno mesmo, é um valor baixo que você recebe, mas com o tempo você vai crescendo, vai aportando mais vezes e você vai crescendo a sua renda mensal. Hoje minha renda que eu tenho com fundos imobiliários já é bem maior, cada vez ela vai crescendo mais. E um ponto bastante interessante aqui, para você que já investe ou que quer investir, no início é imprescindível o reinvestimento dos rendimentos que você tiver. Todos os rendimentos que eu tive até hoje, nenhum deles eu fui lá, peguei, saquei e gastei com alguma coisa para mim, porque ainda é um valor muito pequeno. Então, todos esse rendimento eu pego e reinvisto novamente no mesmo fundo, ou algum outro fundo, ou onde a minha estratégia me mandar fazer. Então, assim, no começo vai ser baixo o rendimento que você vai ter, só que com um longo prazo, esse rendimento vai crescendo, e a ideia é trazer uma renda passiva para você mensalmente. Eu gosto muito dos fundos imobiliários por causa dessa distribuição que eles têm mensalmente. Depois de um tempo você pode estar vivendo desse rendimento mensal, talvez ali se tornando até a sua renda principal. A gente investe para o longo prazo, mas com esse tipo de visão. E uma outra vantagem que eu vejo muito nos fundos imobiliários é a seguinte: imagine que você quer comprar uma casa para você pegar e alugar para terceiros e viver do aluguel. É impossível você, por exemplo, pegar a casa, esse mês você comprar o quarto, e o mês que vem você pega e compra a sala, depois o banheiro. Ninguém vai te vender assim, a não ser que você vá lá e faça um financiamento e pague mensalmente, mas a gente sabe que é muito mais caro. Toda vez que você vai comprar um imóvel, você tem que comprar o imóvel todo. Agora, nos fundos imobiliários, é bastante interessante que você pode estar comprando todos os meses um pouquinho de cotas, e cada vez que você compra mais cotas, você vai se tornando, vamos supor assim, mais dono do fundo. Você vai tendo maior participação e automaticamente o rendimento maior também mensalmente. É claro que existem ali vantagens de você ter um imóvel físico, mas lembrando, quando a gente faz investimentos, é bastante importante a gente lembrar da diversificação. Então, se você puder ter fundos imobiliários, imóveis físicos, ações, renda fixa, várias fontes de renda, é interessante, porque você não vai depender apenas de um lugar. A gente sabe que o mercado ele é cíclico, muitas das vezes ele tem altas e baixas. Outra coisa que me chama muita atenção nos fundos imobiliários é que ele te entrega muitas variedades de investimentos que você pode fazer sendo pessoa física com pouco dinheiro, que dificilmente você conseguiria fazer de outra forma. Por exemplo, dentro dos fundos imobiliários, nós temos fundos que investem em galpões logísticos, temos fundos que investem em shopping centers. Então, imagine uma pessoa física sozinha ser um dono de um shopping, mas através dos fundos imobiliários, você comprando cotas, você se torna cotista, no caso, dono de uma pequena parte, mas você não deixa de ser dono e você recebe rendimentos sobre isso. Você recebe, por exemplo, tem um fundo que ele é dono de vários shoppings, e os lojistas dentro dos shoppings pagam aluguéis, e você, no caso como cotista, recebe aluguel dos shoppings. Olha que interessante, que dificilmente, na verdade é impossível, né? Claro que você teria que ter um investimento muito grande para comprar um shopping center, por exemplo. Eu tenho um investimento que se chama HGLG, ele é um fundo imobiliário de galpão logístico, e para quem conhece ali as lojas americanas, ela é uma das inquilinas lá na cidade de Uberlândia, se não me engano, em Minas Gerais. Tem um galpão logístico enorme, é o maior desse fundo, que as lojas americanas
ela é inquilina, ela paga aluguel lá para poder usar aquele espaço, para poder fazer as distribuições dos seus produtos, acredito que para o Brasil todo, e com um valor muito baixo. Hoje a cota ali gira em torno de R$ 150. Você consegue comprar cotas e se tornar dono, sócio desse tipo de investimento, que no meu ver, é muito interessante. Lembrando, é bastante importante que você pegue, estude os imóveis, estude os fundos imobiliários. Vou deixar alguns sites aqui embaixo que você pode estar usando para estudar os fundos, para você poder ver que tipo de investimento que ele faz. Claro que nesse vídeo eu estou falando de uma maneira super por cima, não estou entrando em detalhes técnicos, mas uma análise sobre o fundo deve ser feita antes de investir, tá? Então é importante que vocês tenham esse tipo de noção para poder começar a investir. Outra coisa que eu acho interessante nos fundos imobiliários, para quem está começando ou para quem quer formar uma carteira ali, por mais que é uma renda variável, a volatilidade que ela tem no mercado é muito menor do que as ações. A gente vê ações subindo e descendo igual doido. Agora, os fundos imobiliários, eles são um pouco menos voláteis. Então é legal para quem está começando, para começar a sentir o mercado, para ver como que funciona a renda variável, se ainda tem um pouco de receio em investir em ações. E também, se você ainda não é investidor, quer começar a investir, eu vou deixar um lembrete. É bastante importante que vocês saibam que esse tipo de investimento é necessário a declaração de imposto de renda. Então, se você quer começar a investir, tenha ciência que você vai ter que declarar todos os anos o imposto de renda a partir do momento que você comprar uma cota, por exemplo, ali dos fundos imobiliários, porque quando a gente investe em renda variável, é obrigatório a declaração do imposto de renda, mesmo que você não tenha ali o rendimento mínimo anual necessário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais simples para você que ainda não conhece muito bem os fundos imobiliários, que ainda tem dúvidas. Mais à frente vamos fazer vídeos um pouco mais a fundo, talvez ali até analisando alguns fundos imobiliários para estar comprando, né? Mas lembrando, nunca vai ser uma recomendação, você que tem que fazer o seu estudo e escolher, ok? E para finalizar, vamos desfrutar do melhor dessa terra. Valeu?